Existe um mantra budista que diz: da lama nasce a flor de lótus. E embora esse mantra faça parte da filosofia oriental, eu acho que ele casa muito bem com a história, ou melhor, com as histórias de South of Midnight. Esse jogo que me conquistou desde o seu trailer de anúncio. Achei a proposta sensacional, olhei ali um pouquinho do gameplay e o primeiro trailer, mostra só um pouquinho da história, no segundo já um pouco de gameplay. Depois do segundo eu não vi mais nada. Eu queria jogar completamente zerado sem saber nada a respeito. E foi a melhor escolha que eu fiz. Esse jogo me cativou bastante, ele tem histórias muito emocionantes, ele tem uma parte técnica muito bem feita, ele é muito artístico e ele vai te mostrar uma história que evoca muitos sentimentos. E só um detalhe para não deixar passar, muito obrigado a Xbox e a Compulsion Games que me enviaram a chave do jogo para poder criar esse conteúdo aqui para vocês. Valeu Xbox, valeu Compulsion Games, tamo junto. Então vem comigo e deixa eu te falar sem spoiler nenhum a respeito desse jogo que é uma verdadeira efervescência cultural imersa em um gameplay muito bom. Bora lá. Então bora começar pela história, eu vou dar aqui só uma sinopse, tudo que você precisa saber para começar a jogar, não vai ter spoiler do jogo, fica tranquilo, então pode ir assistindo sem preocupação que eu não vou falar nada que vai estragar a sua experiência. Bora falar a respeito da história do jogo primeiro. Nesse jogo você acompanha a história de Hazel Flood, uma jovem negra que mora no sul dos Estados Unidos e começa numa noite em que a protagonista ela está se preparando junto com a mãe para ir passar a noite em um abrigo da cidade de Próspero, que é uma cidade fictícia que está passando ali por uma tempestade, o que é algo relativamente comum naquela região dos Estados Unidos. Eis que em determinado momento, quando a Hazel sai para verificar se os vizinhos precisam de ajuda, a casa que ela mora com a mãe dela está sendo levada pela correnteza e leva a mãe dela junto. E mesmo a Hazel sendo uma atleta de corrida, ela não consegue acompanhar, perdendo a sua mãe de vista e ao mesmo tempo descobrindo alguns poderes sobrenaturais e uma realidade praticamente paralela que ela não conhecia, que mais parece Alice no País das Maravilhas do que a própria realidade dela. Inclusive, tem muitos paralelos com Alice no País das Maravilhas, é como se fosse em partes, uma reimaginação ou uma readaptação de Alice no País das Maravilhas, só que com uma protagonista preta. Mas enfim, bora continuar. E ao longo do jogo, ao longo da jornada, a Hazel descobre que ela é uma tecelã, uma espécie de xamã que tem o poder de ver e manipular as linhas das tramas do mundo, que determinam certos acontecimentos. E quando um acontecimento muito traumático acontece, nós são criados. Esses nós representam feridas e mágoas e acabam gerando anomalias e corrupções que se manifestam de diferentes maneiras, mas normalmente resultando em alguns monstros e assombrações, e cabe a Hazel, que tem o poder de manipular essas linhas, desembaraçar esses nós e fazer o possível para que as coisas voltem à normalidade. A partir desse contexto, a Hazel embarca em uma jornada de resgate à sua própria mãe, enquanto descobre segredos sobrenaturais do seu mundo que jamais suspeitaria que existissem, como ver lendas urbanas e contos infantis que na verdade são reais, ao mesmo tempo que passa por uma metamorfose de autodescoberta, porque agora ela consegue ver com os próprios olhos o que traumas passados podem fazer com a vida das pessoas. E é aqui nesse contexto que eu acho que aquele verso, aquele mantra que eu falei no começo do vídeo, se aplica muito. O jogo ele está bastante imerso na cultura do sul dos Estados Unidos, que tem em partes ali, que compartilha na verdade em partes, algumas semelhanças com histórias do Brasil, por exemplo. No sul dos Estados Unidos houve uma forte concentração de escravatura, de pessoas que escravizaram outras pessoas, que compraram escravos. Não à toa muito da cultura desse lugar e revisita muito a cultura de ex-escravizados. E é aqui que esses traumas geram essas feridas. A Hazel, à medida que ela vai avançando na história do jogo, ela vai sendo guiada primeiramente por uma tecelã que libertava escravos. Ela vai vendo como essas histórias resultam em outras histórias que são decorrentes de alguns traumas, e não apenas traumas pessoais, mas traumas sociais também. A escravatura, a escravidão foi um mal que o mundo passou durante muito tempo, e não à toa ela gera dívidas históricas, que a gente chama. É impossível cobrar da parcela da sociedade que teve ancestrais escravizados que tenham as mesmas chances, que tenham a mesma realidade, ou que entendam que todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, que todo mundo tem as mesmas oportunidades. A gente sabe que não é assim. A sua história, a história da sua família, a história de onde você veio, influencia diretamente na sua vida, nas suas escolhas, na forma como você enxerga o mundo. E o jogo traz esse tema de forma
muito sensível e muito orgânica também. E tem tanta coisa que o jogo traz, são tantas referências. Como eu comentei, esse jogo é uma efervescência cultural, tanto na parte sonora, narrativa, que se eu fosse colocar tudo nesse vídeo aqui ia ficar enorme. Então eu tô preparando um vídeo só sobre isso, que lá vão ter os spoilers e tal. E aqui nesse vídeo eu queria falar só sobre o review do jogo, de fato é uma coisa mais técnica, né? Mas eu não queria deixar de comentar esse assunto. Mas o vídeo só sobre as inspirações culturais e sociais está sendo produzido, ele chega em breve no canal, então já fica ligado, se inscreve, né? Ativa o sininho e curte o vídeo agora também, né? Pra já deixar o like agora, aí tu assiste até o final, se tu não gostar do review, comenta que não gostou, enfim. O vídeo vai chegar, se inscreve aí e fica atento. Beleza, a gente já viu como esses elementos influenciam a história de South of Midnight. Aliás, eu comentei como eles influenciam, né? E então a gente pode passar para uma parte mais técnica. E a respeito do gameplay do jogo, ele é uma mistura de muita coisa boa que vem ali dos anos 2000, mas também algumas coisas modernas. Como assim? Ele é um jogo que tem uma estrutura de exploração que traz muitos elementos de plataforma. E além disso, ele traz um combate bem dinâmico. Trocando em miúdos, é um jogo que me lembrou bastante Kena Bridge of Spirits, que é um exclusivo, aliás, ex-exclusivo de PlayStation. Quando lançou, era exclusivo, eu fui lá, amei Kena, joguei, platinei na época do lançamento, jogo bom demais. E ele tem alguns paralelos, tanto de gameplay, nas devidas proporções, Kena é muito mais difícil, tem um desafio muito maior e é mais cadenciado, quanto de, eu diria, de ambientação e temática, porque assim como a Kena, a Hazel também tem um lance sobrenatural, né? Mas diferente da Kena, a Hazel está se descobrindo, mas tem esse lance de livrar as regiões ali, o mundo da corrupção. É uma temática convergente bem legal. Quem jogou Kena e gostou do jogo, recomendo South of Midnight, que vai se sentir em casa. Mas falando a respeito dos capítulos do jogo, todos eles se utilizam basicamente da mesma estrutura de resolver uma trama, que revela trechos de uma história triste que deu origem a essa trama, que tem flashbacks, e que enche um pouco a sua garrafa mágica, que ao ser preenchida pode ajudar a desfazer uma trama. Essa garrafa basicamente vai ser usada para você armazenar as mágoas que estão ali naqueles nós. É uma coisa meio mística e o jogo explica mais ou menos como é que funciona, mas entenda aqui. Você passa por uma trama e aí tem um monstro, um bicho, né, alguma coisa assim, e aí você desata lá o nó, meio que purifica e guarda esse trauma dentro de uma garrafa que vai ser utilizado depois para um fim específico que eu não posso comentar aqui qual é. E aí beleza, você usa a sua garrafa mágica, que quando ela é preenchida você pode ajudar a desfazer essa trama. Ao longo do caminho você precisa derrotar os inimigos e passa por sessões de plataforma em um chefe ao final. Após derrotar o chefe, é preciso escapar de uma nuvem escura que só se revela o que é no final do jogo. E você foge dessa nuvem até uma árvore de garrafas, local onde enfim você deposita as mágoas coletadas e dá fim de vez à trama. A estrutura pode cansar um pouco, mas mesmo assim é adequada para a proposta do game, e faz a história andar e rende momentos emocionantes e eu diria até que inesperados. E eu acho que o que mais pesa quando a gente vai falar da parte técnica de South of Midnight é justamente essa estrutura que ela é muito boa, ela é amarradinha, mas ao mesmo tempo ela amarra o jogo também. Por quê? É uma estrutura legal, é uma estrutura bacana de obedecer, o jogo fica previsível em alguns sentidos, mas acima disso, ele se torna um ciclo, ele se repete várias vezes. E não apenas isso. Como a estrutura ela já se repete, o jogo deveria oferecer uma maior variabilidade de fases, de opções, de dinâmicas, mas o jogo oferece sempre basicamente a mesma dinâmica. Então, embora os chefes tenham uma diferença entre si, é mais ou menos a mesma dinâmica. Você passa pelas fases, tem os elementos de plataforma, você destrói os bichos, chega no chefe. E os monstros, por sua vez, são um pouco limitados em suas formas, tem uma pouca variedade de monstros. Eu acho que se tiver 10 inimigos são muitos, né? E isso vai deixando o gameplay um pouquinho engessado. Só que tirando essa parte, as boss fights são até legais, né? Cada chefe tem uma dinâmica diferente. Apenas um deles eu achei um pouquinho fora de tempo ali, não achei tão legal. No meio da luta, tu meio que cai num abismo e tem que subir de novo até chegar lá pra lutar com outra fase do chefe. Aí cai de novo, enfim, quando você jogar você vai saber. E o último chefe também eu achei bem aquém do que ele poderia ser. Não achei muito, como é que eu posso dizer, não achei um chefe muito marcante. O que é sempre um pequeno problema, né, para os jogos. Os últimos chefes eu acho sempre que tem que ser experiências grandiosas. Não é o caso aqui, mas isso não estraga o jogo, só que também precisa ser citado, né? Quem for jogar tem que saber que o jogo se repete um pouco e as lutas com chefes são ok. Mas
Quando a gente vai para outras partes técnicas que não são exatamente essa parte do gameplay em si, e principalmente eu acho que a parte que é mais pungente, que mais se destaca, é toda a parte do som do jogo. As músicas são originais, tem muita música original feita para o jogo, composta para o jogo e conta a história do jogo, né, de maneira rítmica, e não apenas isso. São músicas que contam a história do jogo, combinam, e elas são de ritmos provenientes e originais e característicos lá do sul dos Estados Unidos. Então tem música country, eu acho que tem música folk, não entendo muito bem assim, mas é uma coisa muito embalada no violão, em gaita, algo muito... você percebe que é algo muito cultural e é muito bacana, as músicas são muito legais, muito boas realmente. Mas para além disso, né, não só as músicas são boas, todo o design de som do jogo é muito competente. Quando você pula, tem um sonzinho que é emitido, quando você usa uma certa habilidade, tem outro som, os monstros fazem sons específicos, é tudo muito reconhecível, logo você se adapta muito bem aos sons do jogo e tudo combina muito bem, é tudo muito refinado, tudo muito bem feito. E para além disso, ainda mais, né, ainda falando do som, a dublagem desse jogo é excepcional, né? Como eu falei, é do sul dos Estados Unidos e o sotaque das personagens é muito característico. E não apenas isso, né? O sotaque, por exemplo, da Hazel, que é uma jovem, ele é de uma forma, e você percebe quando você conhece mais ou menos ali o sotaque dos Estados Unidos, que ele é um sotaque sulista. Mas alguns outros personagens mais velhos já tem um sotaque mais forte, mais puxado, assim, tipo aquela galera do Texas. Eu não vou imitar porque seria ridículo, mas vou tentar colocar algum trecho aqui. Enfim, toda a dublagem tá muito boa, você sente o sentimento que eles estavam querendo passar naquelas cenas. E para além disso, você percebe que são pessoas que ou são do sul dos Estados Unidos ou estudaram muito bem para fazer aquele sotaque. O trabalho de dublagem é excepcional. Whoa, easy. Can I help you, son? Yeah. You know anything about that creepy old house up on the hill? Well, sure do. Sure do. Yes, that was once the home of Hug and Molly, the nasty she-devil who plucked all the little children in this here holler right out their bed. Tudo isso alinhado com uma estética visual muito bacana. Na abertura do jogo, logo quando você chega para o menu principal, tem ali um pequeno filmezinho em stop motion que é bem legal. E o jogo, ele tá todo apresentado em uma estética que lembra essas modelagens de massinha e tal, que fazem para fazer filme stop motion. Mas é uma modelagem meio estilizada, que parece assim, puxa um pouco pro realismo, é até difícil de descrever, mas vendo fica muito característico. Eu não lembro de outro jogo que fez algo parecido e é muito bonito. E o jogo escolheu uma estética que lembra o stop motion não apenas no seu estilo gráfico, né, estilizado, que lembra de fato personagens feitas com massinha, como eu comentei, mas também na sua taxa de quadro das animações. E aqui a gente não pode confundir, o jogo está fluido, alcançando tranquilamente os 60 FPS, mas as animações estão em 24 FPS. Apenas as animações e não a movimentação do jogo, justamente para emular o stop motion, mas não deixar aquela sensação travada. É sem dúvida alguma uma escolha ousada, porém acima disso tudo muito eficiente, se mostrando uma estética muito agradável e com uma fotografia muito bem feita, principalmente em relação aos seus jogos de luz. Alguns cenários com o pôr do sol, por exemplo, ficam simplesmente lindos. E tudo isso está muito bem casado, tudo isso está muito bem alinhado em um jogo que tem desempenho muito eficiente. Eu joguei no Xbox Series S e também no PC, dei uma olhada nos dois lugares. E, caras, o desempenho está praticamente igual nos dois. Ele mantém o FPS praticamente fixo nos 60. Não tive nenhum bug em todas as minhas quase 11 horas de campanha que eu demorei para zerar o jogo. Então, eu acho uma duração adequada, uma performance muito boa, não tive problemas com bug e tal, não perdi save, nada. E também um desempenho muito bom, mantendo a estabilidade. E também eu queria fazer um comentário que, por ser um jogo curto e ele é muito cativante, isso aumenta o fator replay. Eu já zerei e tenho vontade de revisitar, normalmente isso não acontece. Não costumo zerar jogos mais de uma vez.
Mas aqui eu tô até pensando em buscar o 1000G, que seria o meu primeiro 1000G, porque o jogo é realmente bacana, acolhedor, é legal, é gostoso de jogar. Como eu zerei rápido e eu tenho pouco tempo para jogar por dia, eu zerei, sei lá, eu jogava 1 hora, parava, jogava 1h30, parava. Então foi basicamente uma semana, 10 dias ali para eu zerar. Às vezes eu consegui jogar 1h30, 2 horas, mas enfim, eu fui jogando pausadamente. Então isso me ajudou a não enjoar do jogo, né? Eu não peguei assim para jogar 4, 5 horas direto. Isso fez com que eu fosse absorvendo melhor as mecânicas do jogo, são simples, o combate ele é muito simples, é basicamente ação em terceira pessoa, que você tem algumas habilidades e é isso. Então o jogo ele tem uma vida útil bem grande e um fator replay bem grande também. Zerar, passar alguns dias depois voltar para revisitar, você tem uma sensação de que não está enjoado, isso é sempre muito positivo nos jogos. No fim das contas, South of Midnight é um jogo que ele não tem a intenção de ser o GOTY, o jogo do ano, a coisa épica, a mais esperada de todas. Não, e a gente sabe que nem todo jogo precisa ser o jogo do ano. Às vezes você contar uma história emocionante, você apresentar mecânicas simples, mas muito bem executadas, já é o suficiente para o jogo se tornar memorável. A gente percebe que o carinho, de fato, estão aqui nas histórias que eles queriam contar. Estão na estética que foi colocada no jogo. O carinho está aqui no esforço para fazer uma boa dublagem, boas músicas originais. Então, o conjunto das coisas gera um saldo muito positivo para South of Midnight, que é um jogo que é uma efervescência cultural, tem um gameplay muito gostoso de ação em terceira pessoa, conta histórias muito boas, tem uma estética ousada, diferente e uma trilha sonora fora de série. Ele não é a 8ª maravilha do mundo, mas ele é um jogo que consegue te conquistar muito, muito fácil. Por conta de tudo isso, eu vou dar uma nota 9 para South of Midnight. É um jogo marcante que, apesar dele não ser um épico e não tentar ser o jogo do ano, ele cativa o teu coração com ótimas escolhas durante todos os processos que o jogo se propõe a fazer. E se tu gostou desse review aqui, desse vídeo, eu recomendo que tu veja esse outro review aqui que eu fiz no canal, dessa vez de um jogo brasileiro chamado Slash Quest. Muito divertido, assim como South of Midnight, e também tem muito carinho envolvido. Assiste lá, que o vídeo tá bem legal. Grande abraço, até o próximo vídeo.